Saúdo os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Gostaria de concluir a nossa fala sobre as bem-aventuranças. Hoje a gente já concluímos sobre o Sermão do Monte e pudemos crescer um pouco mais na nossa fé e fomos enriquecidos tremendamente através dos preletores que aqui puderam nos orientar. Você que está em casa, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 10 em diante. Na minha versão, Almeida 21, diz: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Glória a Deus. Estamos então diante de uma palavra abençoadora, principalmente nesses últimos dias que estamos vivendo, dias em que a Igreja do Senhor vem sendo oprimida, perseguida de diversas formas. E esse texto vem para nos consolar e também para autenticar, confirmar a nossa fé. Então Jesus disse: Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque o reino dos céus é deles. Glória a Deus. Existem 3 princípios fundamentais que decorrem dessa verdade. Nós vamos vê-los então. Em primeiro lugar, é que o cristão é diferente de todos quantos não são cristãos. E essa diferença reside no fato do cristão se parecer com Jesus. E isso só é possível porque Jesus está nele, vivendo nele e agindo por intermédio dele. Essa semelhança, ela envolve vários aspectos, em pensamentos, palavras e atitudes. Assemelha-se melhor a tal ponto, queridos, do cristão estar sempre preparado, até mesmo para morrer. Aqui reside a razão por que enfrentamos perseguições com uma fé inabalável, convictos de que, seja lá o que for que virá, convictos de que em Cristo somos mais do que vencedores. Vejam o que Jesus declarou: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 10, 34. O que o Senhor quis dizer com isso? É que uma vez em Cristo, nós não seremos benquistos, principalmente por aqueles que mais convivem conosco, por aqueles que convivem conosco, principalmente se eles não são cristãos, principalmente se eles não nasceram de novo, não tiveram experiência
real com o Senhor Jesus. Em outras palavras, Martin Lloyd-Jones disse o seguinte: o efeito do meu ministério será a divisão, como se Jesus estivesse dizendo isso. Estou pensando que eu vim trazer paz, mas eu vou trazer espada. Vão surgir divisões, a separação entre um pai e seu filho, entre uma mãe e sua filha. E os inimigos do cristão, muito provavelmente, serão os próprios membros de suas famílias. Não é verdade? Quando uma pessoa se encontra com Cristo e quando seus familiares não são cristãos, uma boa parte, com raras exceções, enfrenta grandes lutas, grandes circunstâncias difíceis. E a gente tem a ideia de que, uma vez em Cristo, nossos problemas serão resolvidos. Alguns surgem, e se a gente não tiver firmado no Senhor e convicto da nossa fé, a gente abandona. Lembram da palavra do semeador? Aquela palavra que caiu no solo, aquela palavra que caiu entre os pedregulhos, mas teve uma palavra, uma semente que caiu no solo fértil e ela pôde germinar. Então, uma vez em Cristo, recebendo a palavra que germina, que gera fé, que gera vida, a vida de Jesus em nós, a gente suporta todas as pressões que o mundo nos proporciona. Portanto, nessa reta final, nós não precisamos temer a nada, só confiar, descansar no Senhor, porque no momento oportuno, Ele nos revestirá de autoridade e de poder, de força, de fé, para vencermos tudo o que está por vir. Portanto, o cristão não é alguém parecido com todo mundo, apenas com leves modificações, mas é alguém essencialmente diferente. Possui uma natureza diferente e é uma pessoa totalmente diferente. Tudo porque estamos unidos com Jesus. Jesus está em nós, vivendo em nós. Paulo disse isso claro em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que dificuldade eu tive para entender isso. Pelo fato de eu ainda sentir desejo de pecar, eu falei, mas se Jesus está vivendo em mim, eu não posso sentir isso. Daí a razão da luta que a gente enfrenta interiormente, né? Paulo disse, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal está sempre em mim. A nossa carne é má, né? E só Jesus para transformá-la, só Jesus para nos ajudar a mortificá-la, a matá-la mesmo, para que Jesus possa fluir através do nosso caráter. Em segundo lugar, o segundo princípio é que a vida do cristão é controlada e dominada por Jesus. Uma vez em nós, vivendo em nós, Ele nos controla, Ele nos guia. E Ele faz isso de diversas formas. E na maioria das vezes, a gente nem percebe, mas a gente está sendo guiado, conduzido pelo Senhor para o cumprimento daquilo que Ele sonhou para nós. De repente, você está vivendo aqui há bastante tempo e Deus toca no seu coração. Eu quero que você vá para Belo Horizonte, para ficar lá perto dos seus familiares. O que eu vou fazer em Belo Horizonte? E isso começa, então, a nascer dentro da gente, a inquietar a gente vai para o joelho e a gente acaba indo.
E quando a gente chega lá, a gente vai entender, realmente, era aqui que o Senhor me queria. Era Ele trabalhando em nós e nos guiando segundo os seus propósitos. Por causa disso, o cristão, ele procura ser leal a Cristo, fiel ao Senhor, fazer tudo que Ele nos manda fazer, não é? Fazer tudo por causa de Cristo. Nós não estamos aqui por nossa causa, mas por causa de Cristo. A gente vai entender que nós não somos de nós mesmos mais. Somos totalmente do Senhor. Daí a palavra de Jesus: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Todas as vezes que nós vivermos os valores do reino, nós vamos ser criticados. Todas as vezes que exercermos perdão, agirmos com misericórdia, abençoarmos aqueles que a sociedade não dá mínima. O que vocês estão fazendo? Que é isso? Abençoando esse cara não quer nada com a vida, mas é um ser humano que precisa de ajuda, de orientação. Então muitos veem isso como loucura, algo que não há necessidade. É só olhar para a vida de Jesus. Quantos leprosos viviam fora da cidade porque não podiam transitar no meio do povo? Naquela época a lepra não tinha cura, mas Jesus ia até eles, levava a mensagem do reino. Muitos foram curados por causa da graça, do amor de Deus. Quando a igreja vai em busca daquelas pessoas que estão à margem da sociedade, que ninguém dá valor, a igreja pode ser um instrumento vivo e poderoso para a mudança de muitas dessas vidas. E não precisamos fazer isso para tocar trombetas. Não precisamos fazer isso para dizer que a PIBAG faz isso. Não. Podemos dizer, é uma obrigação nossa como cristãos. É um prazer, é um privilégio ser um canal nas mãos de Deus para abençoar, seja lá quem for. Esse é o nosso papel. Então, aqui nós entendemos porque todo cristão, então, é perseguido. Porque fazemos aquilo que o Senhor nos manda fazer. E quantas vezes a gente quer cair na graça do povo, fazendo a vontade do povo. Dessa forma a gente não vai alcançar aqueles que precisam ser alcançados. A igreja primitiva caiu na graça do povo porque ela fazia diferença. A tal ponto deles dizerem: estes que têm alvoroçado o mundo, que têm posto ele de cabeça para baixo, chegaram também até nós. Aquela igreja incomodava. E por ela incomodar e por viver os valores do reino, atraía as pessoas. A comunhão daqueles irmãos era tão linda que inquietava as pessoas, atraía as pessoas. Eu quero vivenciar isso, eu quero experimentar isso. Que alegria esse povo tem. Olha como é que esse povo canta. Parece que não tem problema, parece que está vivendo em outro mundo. Não é assim? Eles não têm noção do que a gente passa para permanecermos fiéis e leais a Jesus. O cristão, então, não tem dificuldade de viver assim.
de aplicar tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, porque tem consciência de que não pertence a si mesmo. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade daquele que nos alcançou com a sua graça. Nós não podemos esquecer que nós fomos comprados com bom preço. Não foi ouro nem foi prata, mas foi pelo sangue vertido na cruz do Calvário do nosso Salvador. Por isso que Pedro, movido pelo Espírito Santo, disse em 1 de Pedro 2,9: vós sois a geração eleita, a geração escolhida, separada, de propriedade exclusiva do Senhor, para anunciar em todo o tempo as grandezas do Senhor, quem Ele é e o quanto Ele pode fazer pelas nossas vidas. Em último lugar, terceiro princípio é que o cristão deveria ter sua vida controlada por pensamentos celestiais e sobre o mundo vindouro. A nossa geração tem vivido voltado para o aqui e agora. A nossa preocupação é com esse mundo, com aquilo que está acontecendo, com esse corre-corre frenético. Por isso que está todo mundo ansioso, todo mundo vivendo preocupado. Mas o propósito de Deus para nós é estarmos aqui com os pés no chão, mas vivendo, focado na nossa pátria definitiva. É isso que motivava os cristãos do primeiro século. Tinham consciência de que a nossa vida pertence ao Senhor, que a nossa pátria não é essa aqui. Ela está no céu. Perceberam? Vejam, por isso Jesus disse: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Conosco não vai ser diferente. Os cristãos do passado foram perseguidos. A gente também vai ser. Mas a gente precisa se alegrar. Primeiro, porque a gente pertence ao Senhor. Quando somos perseguidos, precisamos ser gratos, porque isso autentica a nossa fé, confirma que nós somos do Senhor, confirma que a nossa vida está realmente produzindo efeito do reino, do Evangelho. Significa que ela não está se assemelhando ao mundo, ao estilo desse século, desse sistema que se opõe completamente aos propósitos de Deus. Em Hebreus capítulo 11, nós temos lá a galeria dos heróis da fé. E quando você lê, você fica encantado, que pela fé eles puderam vencer muitas coisas. Eram homens, mulheres, que andavam com o Senhor, com a mente focada na glória, os pés no chão, sendo guiados pela palavra do Senhor, como diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É assim que o cristão vence, é assim que o cristão consegue ultrapassar todas as dificuldades da vida. E aqueles cristãos diziam:
não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura cidade. Por que se desgastar tanto, né? Eu olho para a minha vida, 57 anos, com todo vigor. Eu olho para trás e vejo, puxa vida, eu me desgastei, apesar de estar com todo vigor, me preocupei em vários momentos sem necessidade. Sem necessidade. Focado nas coisas dessa vida. Mas hoje, aqui estamos sendo estimulados a estarmos focados naqueles valores, naqueles propósitos que são eternos. É isso que nos satisfaz, é isso que faz com que a verdadeira paz do Senhor inunde o nosso ser. Entender que nós pertencemos ao Senhor, nós somos dele. Entender que ele precisa agir por nós. Isso que é vida cristã. É simples. A gente apanhou tanto na vida porque a gente quis conduzir a nossa própria vida, a nossa própria caminhada. Todos aqueles homens, todas aquelas mulheres aguardavam com expectativa a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Hebreus capítulo 11, versículo 10. Este é um aspecto que distingue o verdadeiro cristão do não cristão. O verdadeiro cristão do religioso. Ele tem o pé no chão e a mente na glória. A mente focada nos propósitos do Senhor. Ele serve aqui se preparando para servir na glória. Já disse e repito, tudo o que nós fazemos aqui, voltado para o reino do Senhor, é um preparo. É o Senhor nos preparando, nos equipando para servirmos na pátria celestial. Lá tem trabalho. Lá receberemos funções. Lá nós vamos ter o privilégio de produzir para o reino, de ser um instrumento sem impedimento, para que a glória do Senhor seja em todo o tempo engrandecida. O não cristão faz o possível para não pensar no além, teme o além. Quantos, no final da vida, não tinham e não têm consciência e não sabem para onde vão? Só o verdadeiro cristão sabe para onde vai quando fechar os olhos. Daí a razão porque a gente vê muitos servos do Senhor fechando os olhos. E aqueles que estão perto, né, percebem a paz como eles partem, porque sabem que durante a sua vida viveram na presença do Senhor e agora fecha os seus olhos para viver uma nova realidade na presença do Senhor. O cristão genuíno, ele está convicto dessa realidade. Por isso ele não teme a nada. Então, felizes aqueles que são perseguidos por causa de Jesus, porque confirma que são realmente cidadãos do reino dos céus. E eu concluo a minha fala perguntando para você: você tem convicção de que você é diferente? Você tem observado se sua vida tem exercido influência ou você está sendo influenciado
por aqueles com quem você convive? Você é controlado e dominado por Jesus? Como é que é o seu dia a dia? Você se preocupa se ele está sendo glorificado através dos seus pensamentos, suas palavras, suas atitudes? Você tem interesse em saber disso? Isso te inquieta? Isso te perturba? Você tem convicção de que é leal a Jesus? Em tudo aquilo que você faz, como esposa, como esposo, como mãe, como profissional, você pensa sobre sua vida no novo céu e na nova terra? Você sonha com isso? Você anseia isso? Você questiona o Senhor, como é que vai ser? Você lê a Bíblia procurando entender essa realidade espiritual que nos aguarda? Você tem sido perseguido por viver a vida de Jesus? Por ser guiado por Jesus? Se você ainda não foi, provavelmente você será. Então, se prepare. Quando chegar esse momento, não se assuste. Isso é natural na vida daquele que vive os valores do reino. O apóstolo Paulo tinha consciência disso. E quando a gente lê a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele defendendo o seu ministério, mas ele era rejeitado, primeiro pelos irmãos na fé. A igreja de Corinto não via Paulo com autoridade para fazer o que ele fazia. Enfrentou as autoridades, mas foi fiel até a morte. Morreu com a cabeça cortada fora, foi decapitado por amor a Jesus. Então eu convido você a se ajuntar a mim nesse propósito. Um pastor essa semana liga para mim e ele tem passado por um avivamento muito grande. E ele vai compartilhar comigo esse mover de Deus. E ele pediu para eu ler um livro que ele leu. Eu já tinha lido, vou ler de novo. Quem sabe Deus me dá uma sacudida como deu na vida dele. O fato é que nós vamos orar juntos. Ontem ele orou com um pastor. Quando eu cheguei, eu vi que ele estava orando com ele. Ele me avisou que estava orando com ele e pediu para eu orar com ele numa outra ocasião. Eu acho que é hoje. Então, o que acontece? Olha que coisa tremenda. Deus está agindo. Deus não está dormindo. Há muitos servos de Deus que estão sendo lapidados, trabalhados pelo Senhor, que não se dobraram diante desse sistema do mundo e que não vão se dobrar. O próprio Jesus disse que nos últimos tempos surgirão falsos cristos, falsos profetas, muitos vindo fazendo sinais, prodígios, maravilhas. Como eu vi esses dias no Face, um pastor orando e uma criança levantando da cadeira de roda, e essa criança saiu correndo pelo auditório. Isso não autentica que ele seja um homem de Deus. Sabiam dessa? Porque muitos farão sinais e prodígios e vão ouvir do Senhor no dia do juízo: nunca vos conheci. O que autentica, o que confirma que nós somos do Senhor? Aquilo que a gente estudou até aqui. Os valores que estão aqui do verdadeiro cristão nas bem-aventuranças. O que identifica o verdadeiro cristão não são os dons, não é aquilo que a gente faz, mas aquilo que a gente é por causa de Jesus.
O verdadeiro cristão é identificado pelo fruto do Espírito: amor, longanimidade, bondade, paciência, domínio próprio. Esse é o verdadeiro caráter do cristão. E os que a gente estudou aqui: pobre de espírito, né? Misericordioso. Olha que coisa linda. Então, eu convido você a buscar essas coisas. Já faz parte do nosso caráter. Só que a gente precisa deixar o Espírito Santo agir por nosso intermédio. Por isso que o Senhor é insistente em nos alertar. Precisamos estar orando uns pelos outros, cobrindo uns aos outros em oração, para que nos fortaleçamos e a Igreja de Jesus cumpra o seu propósito. Amém?